Olha, para te dar uma ideia, 20 anos atrás, o Bush e o Bush filho e o Lula, com visões bastante distintas, né? O Bush filho sendo um conservador clássico. Cara, 20 anos atrás é ontem, maluco. Que Pois doideira. é. Tava o Lula presidente, tinha o George W. Bush de presidente lá também. Que doideira. E aí, quando o Lula se elegeu, o Palocci, na época, com a ajuda, inclusive, de alguns dos integrantes do governo do FHC, estabeleceram um canal de diálogo, o Celso Amorim, na época, para ter a benção, de certa forma, do governo Bush para que os investidores não ficassem com medo da chegada do Lula. E o Bush fez um comentário, quando o Lula se elegeu, dizendo, cara, eu acho que, né, ótimo, assim, vamos ter uma boa relação, eu confio, né, no compromisso no novo governo brasileiro com a estabilidade macroeconômica, etc. E aquilo foi fundamental para não pôr em risco as medidas de estabilização do Plano Real, por exemplo. Então aquilo foi importante. Apesar da divergência ideológica, os diplomatas nos bastidores conseguiram estabelecer um canal super funcional, tanto que quando na época que teve um golpe contra o Chávez em 2002, o Lula, isso foi pouco antes do Lula se tornar presidente, mas houve muita tensão depois ainda na Venezuela por um bom tempo. E esse diálogo funcionou tão bem sobre o futuro da Venezuela que a Condi Rice, que era uma das principais assessoras de segurança nacional do Bush, ligava para o Celso Amorim antes de fazer qualquer pronunciamento sobre a Venezuela. Porque falava, eu quero que vocês estejam aliados com a gente. Então, assim, ideologia é uma coisa. Se o presidente fala... né, o Bolsonaro falava mal da China, mas o comércio entre Brasil e China só crescia. Então, assim, a retórica presidencial serve para mobilizar a base, etc. Todo mundo sabe o que é. Mas hoje, de fato, você não tem um diálogo funcional. O Trump não indicou ninguém para lidar com o Brasil. Então o Brasil meio que não sabe com quem falar. Então, você hoje marcar uma ligação entre Trump e Lula não serve para nada. Assim, tem muito pouco espaço. Você tinha que fazer um trabalho nos bastidores para chegar em algum tipo de entendimento para que seja possível anunciar algo depois da ligação que seja benéfico para os dois. Porque nenhum líder quer fazer uma ligação e depois tivemos essa ligação e não há nenhum resultado. Né? Dá para dizer que isso que o Trump está fazendo, de certa forma, é uma interferência, é uma ameaça à soberania brasileira? Porque, assim, eu já ouvi alguns pontos de vista, especialmente sobre a Lei Magnitsky, lá, que é aplicada, né, a galera, inclusive ao Xandão. Que seria uma parada que tem a ver com empresas americanas que fazem negócio nos Estados Unidos, portanto não é um ataque à soberania brasileira, é uma sanção a uma pessoa específica que acontece de ser um ministro, nesse caso do Supremo Tribunal Federal, que está tomando decisões sobre um ex-presidente. Então tem um monte de nuance aqui que abre espaço para a galera dizer que é um ataque à soberania e uma outra galera dizer que não é um ataque à soberania. Geralmente quem está desse lado do não é um ataque é o cara que é mais bolsonarista. Claro. E do outro lado... Olha, em primeiro lugar, uma tentativa de mudar o comportamento de outros países faz parte do dia a dia da diplomacia. Então, o Brasil tem uma embaixada em Washington que, entre outras coisas, busca influenciar a forma como os Estados Unidos enxergam o Brasil. Influenciar a opinião pública. Se você né, vai num podcast nos Estados Unidos como político brasileiro, você claramente tem uma agenda, né? Ou seja, isso faz parte, né? Mas isso é visível também e assim é aceito, né? Você pode o Trump, se ele quisesse, ele pode escrever um artigo de opinião na Folha de São Paulo e o Lula, inclusive um integrante, acho que foi o Jorge Messias, que escreveu um artigo de opinião no New York Times explicando, né, porque na visão dele, não fazia sentido impor essas tarifas contra o Brasil. Então, esse é o primeiro aspecto. Impor tarifas comerciais também não é uma interferência, porque é uma decisão americana. Se os Estados Unidos não quiserem mais importar nada, é a decisão deles. Né? De novo, isso vai
negativamente impactar o consumidor americano. E, portanto, né, eu acho que vale lembrar que um dos motivos pelos quais a economia americana se deu muito bem ao longo das últimas décadas é justamente porque é uma economia muito aberta e disposta a competir ativamente na economia global, né? E eu acho que você ter tarifas elevadas, você acaba inserindo na economia um elemento de inércia, porque a empresa que tem acesso ao mercado americano está protegida por meio das tarifas da concorrência internacional. Aham. Então, o incentivo de fazer o melhor produto possível já não é tão grande assim. Na verdade, você vai desviar parte da grana que você investe em pesquisa para lobismo, para garantir que essas tarifas se mantenham, para você sempre ter essa proteção. É o que empresas brasileiras fazem aqui, para não ter que competir com produtos de fora. Agora, você fazer ameaças específicas ou dizer eu não vou dar acesso ao nosso mercado se vocês não mudarem a decisão do judiciário em relação a tal candidato, isso sim pode ser visto como uma espécie de interferência, obviamente, porque é um assunto que pouco tem a ver com a relação bilateral, é um assunto de política interna. É claro que o governo brasileiro utiliza isso também para fomentar o nacionalismo e dizer, olha, nós somos soberanos e os bolsonaristas são entreguistas, né? Isso já aconteceu em todos os países do mundo quando sofre pressão por parte dos Estados Unidos, né? E eu ainda acho que, a princípio, essa situação favorece o governo politicamente e complica a vida da direita brasileira. É muito difícil porque, mesmo na Venezuela, eu tenho muito contato com oposicionistas, líderes da oposição venezuelana. Eles falam que mesmo lá, um país claramente autoritário, é muito difícil você defender sanções contra seu próprio país, porque né, é muito ruim para a sua economia. Então, você ser a favor de uma política que reduza a prosperidade do seu próprio país é complicado. Então, para a direita, é difícil assim, articular uma resposta clara em relação a essas tarifas. Então, essa articulação, né, a forma como a moldura retórica que o Trump elegeu para justificar as tarifas, sim, pode ser visto como uma interferência nos assuntos internos, muito diferente das tarifas americanas contra a Índia, por exemplo. Né? Agora, porque lá a justificativa é que a Índia precisa deixar de comprar petróleo da Rússia. O que também não vai acontecer. Porque países reagem geralmente de forma defensiva. A Índia também não precisa muito, também não é um país dependente dos Estados Unidos. Então, fazer isso com países que têm outras opções, em geral, eu acho que não produz o efeito que o Trump tem em mente. Então, a gente precisa agora aguardar qual é o poder do lobby de compradores de produtos brasileiros, que é setor de construção, importador de café, etc., que estão super mobilizados, né? Para tentar... Imagino que sim. E você falou que 99% do café americano é importado. Cara, então basicamente o que o Trump está chamando de tarifa é quase que um imposto sobre o café que o americano toma. Então, ou inclusive impedir o americano de tomar café, no fim das contas. Claro que não é todo o café que é importado pelos Estados Unidos que é brasileiro. Sim. Mas, sendo uma parte relevante, o preço, sobe. Sim, né? O preço sobe, você tem mais inflação e provavelmente você tem uma redução no consumo, né? O que reduz o crescimento econômico. Isso sim, sem dúvida. O que faz, inclusive, a popularidade do governo Trump diminuir e dificultar aquilo que você estava falando antes da gente começar. Sim. Que o Partido Republicano mantenha Isso. A maioria na Câmara dos Deputados. Por isso, acho que assim, o governo Trump consegue cobrar as tarifas agora, né? Ou seja, está arrecadando mais. E o Trump fala muito sobre
os Estados Unidos no fim do século XIX, e de fato naquela época você tinha um imposto mais baixo e o governo ganhava muito dinheiro por meio de tarifas em determinados momentos. Só que é uma taxação regressiva, porque você eleva o imposto sobre o consumo e pessoas pobres gastam uma porcentagem maior do que ganham do que a pessoa mais rica. Né? Então, se você está taxando mais o consumo, você, na verdade, está punindo os mais pobres, que ganham, sei lá, $3.000 ou $2.000 por mês, gastam praticamente tudo e pagam uma taxa muito maior do que o cara que ganha muito e gasta talvez 5% do que vem ganhando. Então, assim, nesse quesito, quem realmente se ferra com essa política são os mais pobres nos Estados Unidos, mas uma parcela relevante que votou no Trump também. Então, a gente está vendo uma situação muito interessante nesse quesito, um mal-estar, sobretudo, entre parcelas da economia, da população, que percebe que, com essas políticas, o custo de produtos vai aumentar e, em função da política migratória, há um risco que o custo de serviço também vai aumentar, que já é muito caro. Né? É uma coisa interessante para mim nos Estados Unidos que, aqui no Brasil, produtos são caros e serviço é barato. Lá é o contrário. O serviço é muito caro e os produtos são baratos. Então, a gente se mudou agora, né, para Washington, e aí o proprietário da casa, ele contratou uma pessoa para limpar a garagem, etc. Aí veio o cara e custou assim uma fortuna. Eu não paguei porque o proprietário tinha que pagar. Custou assim $600 para um negócio de meia hora. E o cara chegou numa Hilux, assim, num 4Runner, que é o equivalente. Porque é muito barato ter esse carro, ou seja, muito mais barato ter esse carro, porque você paga você praticamente não paga tarifa. Tradicionalmente você não pagou tarifa para importar esse carro. E aqui no Brasil, um mercado muito protegido, você paga taxas altas, né? Por isso que o celular é tão caro, etc. Então, assim, se de fato houver um aumento na inflação, e tudo indica que vai, e além disso é provável que haverá uma recessão, mesmo leve, na economia, aí realmente a chance do Trump conseguir avançar muito com sua agenda fica menor. E os republicanos lá, a galera que inclusive deu carta branca para ele lidar com política de tarifa e tudo mais, esses caras devem estar agora com a repercussão, com a maneira como tudo está andando, eles devem estar com medo também, né, cara? Sim.